Mais uma vez vamos ler essa passagem dos versículos 3 a 14, ainda que a exposição dessa noite esteja entre os versos 13 e 14. Esse que é, como já foi dito, um grande parágrafo da palavra de Deus, uma unidade literária que fala sobre o Deus triuno, sobre as ações, as obras de Deus a nosso favor, mostrando assim um resumo de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. É assim que a fé cristã tem confessado ao longo das eras. Há um só Deus. Um mistério total, absoluto. Nós nunca conseguiremos explicar isso racionalmente. Sempre estará para além da nossa capacidade. Porque nós dizemos, é um Deus só. Não são dois, não são três. Apenas um Deus. Mas três pessoas. Não três deuses. Não três compartimentos de Deus. Apenas um Deus. E ainda assim, três pessoas. Personalidades. Que nesse sentido, têm funções próprias. Intenções próprias. Ainda que absolutamente harmônicas, porque não há qualquer divisão, obviamente, na Trindade. Talvez esse parágrafo aqui, que não tem nenhum ponto, como eu já insisti várias vezes, já seja um modo literário, da Bíblia mostrar como é que isso funciona. Não são três compartimentos de Deus, não são três pessoas estanques. Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre juntos. A ação de um desemboca na do outro. A do outro desemboca na do outro. E assim eternamente. Aliás, é assim que os cristãos, os teólogos cristãos têm confessado ao longo das eras. Quando se diz que o Pai é o único Pai. Só Ele tem paternidade nesse sentido. Mas Ele gera o Filho. Não a partir de um momento da história, mas desde sempre. Qualquer um de nós que é filho ou que tem filho, houve um momento em que não era pai. Passou a ser pai dali para frente. Houve um momento que você não tinha filho, portanto, se você hoje é filho, você não existia. Mas com relação ao pai e ao filho, não é possível falar isso. O pai sempre foi pai. E o filho sempre foi filho. Porque ele é gerado eternamente pela pessoa do pai. E assim, pai e filho também realizam uma tarefa em conjunto, que é justamente a emissão ou a processão do Espírito.
Assim também os teólogos conservadores, ortodoxos, confessam ao longo das eras. O Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Procede, uma eterna processão. Não há um início para isso. E também não há um fim para isso. Se perguntarmos agora, exatamente agora, o Espírito está sendo processado pelo Pai e pelo Filho? Sim. E agora mesmo o Filho está sendo gerado pelo Pai? Sim. É uma geração eterna, é uma processão eterna. E contudo, essa Trindade, esse Deus, trabalha a favor daqueles que Ele quis fazer, quis criar. E esta passagem mostra isso de forma tão exuberante, tão grandiosa, mostrando que pertence ao Pai o ato, aqui que eu chamei de a primeira bênção, né? Porque Paulo está agradecendo aqui, está bendizendo Deus o Pai, porque nos abençoou com toda sorte de bênção, com todas as bênçãos. Ele diz que a primeira coisa é justamente o fato de que Ele nos escolheu. Nos escolheu, e aí, naquele primeiro sermão, eu disse que essa escolha tem 5 características, certo? Vamos lembrá-las rapidamente, quais são as 5 características da escolha de Deus. Tem um instrumento dessa escolha, que é Cristo. Tem um tempo dessa escolha, que é antes da fundação do mundo. Tem um objetivo desta escolha, para que nós fôssemos filhos santos. Tem uma razão, um motivo desta escolha, é seu amor. Seu amor inescrutável, imensurável e incompreensível. E tem um propósito, glória de Deus. Aliás, a glória de Deus é o propósito último de cada uma das ações da Trindade. Na sequência vem o Filho, que Paulo chama aqui de o amado. O Filho amado. Ele é o mediador, ele é o instrumento de todas as ações de Deus. E eu caracterizei a palavra, a expressão primeira da bênção do Filho como graça. A graça é a grande manifestação do Filho ao mundo. E essa graça se expressa também em 5 atributos ou distinções. A primeira é redenção. Redenção trazendo consigo remissão. Perdão completo, perdão total, mas por causa do sangue. A segunda é revelação, porque Ele manifesta Deus e manifesta a salvação e manifesta como as pessoas podem ser salvas. A terceira é convergência, porque nele o Senhor decidiu que todas as coisas pudessem convergir. Ele reúne, Ele coloca-se como o único caminho e Ele se torna o único caminho para a salvação e para a glória eterna. Além disso, a graça produz herança. Nós temos uma herança para receber. Uma bendita herança, mas nós também somos uma herança, Paulo fala aqui. A herança do Filho, a herança de Jesus. E tudo isso para a glória. E agora chegamos nos versículos aqui 13 a 14, na parte final, em que interessantemente Paulo, veja, ele vem falando aqui até o versículo 12, né? Nós. Assim ele conclui o versículo 12. Ele começou lá no versículo 4, nos escolheu para que nós fôssemos, para que nós, até que chega no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão, esperamos em Cristo. Agora ele muda a pessoa e passa a falar vós, em quem também vós. Quem são essas pessoas, né? Esses destinatários? Obviamente são os efésios. Aqueles que estão recebendo a carta do apóstolo Paulo. E Paulo está incluindo eles neste grupo. Dizendo, vocês também experimentaram isso. Vejam, se o Pai, a eleição pertence ao Pai, a redenção pertence ao Filho, o que pertence ao Espírito? Ao Espírito pertence a confirmação da obra de Deus na vida daqueles que o Senhor amou e escolheu, na vida daqueles que o Senhor, por graça, redimiu e resgatou. Então vem o Espírito Santo fazer a obra, completar a obra nesses eleitos, amados e redimidos. É interessante porque aqui nós vemos, né, também uma espécie de sucessão temporal.
e eu falo isso com uma certa licença, porque em algum momento aqui, obviamente, o tempo parece não fazer o mesmo sentido de agora, já que a eleição, a escolha foi feita antes da fundação do mundo. Ainda assim, eu não diria que foi fora do tempo, porque não existe alguma coisa como fora do tempo. Mesmo sendo antes da fundação do mundo, temos que pensar que ali Deus já estava lidando com o tempo como uma emanação dele mesmo, um atributo dele mesmo. Ou não haveria qualquer sucessão lógica nesta progressão, nesta escolha. Mas, sem dúvida, um tempo diferente. Sem dúvida não, um tempo de 24 horas, de dias, de anos, de meses. Lá, mergulhado na eternidade, mas que ainda tem uma noção de tempo. Na eternidade passada, o Pai escolheu aqueles que Ele queria que fossem salvos. O Pai os amou e os escolheu. Então, agora sim, no tempo e no espaço, dentro do tempo, dentro do espaço, do nosso tempo, do nosso espaço, o Filho veio, se fez carne, plantou aqui o seu pé, pisou aqui nesta terra. Ele veio, ele se submeteu a esses critérios espaço-temporais. Se fez homem, se fez carne, se fez servo. Morte de cruz. Para depois retomar, é claro, e voltar aos céus. Mas podemos dizer que o segundo grande ato, se o primeiro grande ato foi antes de todas as coisas, antes do tempo como nós o conhecemos, o segundo ato foi cravado no meio do tempo, no meio da história. Por isso, Paulo chamou isso de plenitude do tempo. Quando o último grãozinho de areia caiu na parte de baixo, no compartimento de baixo da ampulheta do Cronos, o cronômetro do Senhor, o tempo se dividiu em dois. Por isso que a gente fala até hoje, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é errado falar isso. Até hoje, o mundo conta o tempo desta maneira, né? O mundo ocidental, obviamente, conta o tempo desta forma. E o faz corretamente, porque, de fato, Jesus veio para dividir ao meio a história. Tudo que existe fica assim, ou antes dele, ou depois dele, porque tudo tem relação com ele. Ele está no centro da história de Deus com o mundo. E ali se ergueu então uma cruz, no palco central do tempo e da história e do espaço. Uma cruz testemunha, uma cruz redentiva, uma cruz que é um pagamento pelos pecados de todos aqueles que virão a ser salvos. Mas nenhum efeito tudo isso teria na vida prática de alguém, na vida real de alguém, na vida cotidiana de alguém, se toda essa grandeza da eleição antes da fundação do mundo, da redenção na plenitude dos tempos, não fosse então agora colocada com a mão, de uma maneira individual, personal, direta, no coração de cada um. E quem faz isso é justamente o Espírito Santo. É Ele quem vem e traz toda essa história pregressa, grandiosa, todos esses feitos do Pai, feitos do Filho, e os coloca com a sua própria mão dentro de nós. É desse modo que Ele assegura que essas coisas sejam realidade, imutáveis nas nossas vidas. Há uma lição adicional aqui ainda, antes de ver as características da obra do Espírito Santo, que eu posso falar assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquele pacto eterno, lembram? Antes da fundação do mundo, o pacto da redenção, onde eles conversaram entre eles mesmos e decidiram como eles fariam todas as coisas, mas em especial, como eles salvariam o seu povo. O Pai disse: eu os escolhi. O Filho disse: eu os redimi. E o que disse o Espírito?
o Espírito disse: eu vou estar dentro deles. O Pai não quis, o Pai e o Filho e o Espírito Santo não quiseram ficar fora de nós. A coisa é tão íntima, a coisa é tão individualizada, que essa obra toda não fica só lá como uma grande proclamação, um estandarte para todos verem. Ele diz: eu vou morar dentro deles. E quando o Espírito vem morar dentro de cada um, de cada indivíduo, podemos dizer que é Pai, Filho e Espírito que estão ali, morando. Jesus disse isso, né? Onde eu estou, meu Pai está. E o Espírito está também. Onde um está, onde uma das pessoas, podemos dizer assim, está, ali está o Deus Trino, o Deus Triuno. Então esse Deus que lá na eternidade nos escolheu, que no tempo e no espaço nos redimiu, agora veio também para a nossa realidade e veio habitar em nós. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala no finalzinho desse grande parágrafo, quando ele então aqui relembra os efésios da expectativa, da experiência, na verdade, que os efésios tiveram durante o processo de conversão. E vale a pena nós relembrarmos esses aspectos. Quando Paulo faz essa distinção aqui entre nós e vós, nos versos 12 e 13, não precisamos estender isso, é uma questão apenas de estilo. Todos estão juntos nessa. Se eu fosse dar um título, uma palavra, eu falei, a bênção do Pai é a eleição. A bênção do Filho é a graça. Que palavra eu poderia usar para dizer qual é a bênção do Espírito? O que o Espírito Santo traz de peculiar? Me parece que Paulo está usando um termo aqui, ainda no verso 12, quando ele fala sobre nós, né? Ele usa a expressão esperamos. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E você sabe, essa palavra esperamos tem a ver com esperança. A esperança é uma das 3 grandes virtudes da fé. Paulo disse, da vida cristã, 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Provavelmente fé, relação direta com o Filho; amor com o Pai; esperança é a virtude do Espírito. O Espírito Santo é quem veio para nos dar uma viva esperança. É Ele quem, através do amor de Deus que é derramado no nosso coração, estabelece a esperança, a firme esperança. Porque se temos tanta coisa grandiosa no passado, agora nós também temos que olhar para o futuro. E pensar que o futuro será tão grandioso quanto o passado. Mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, quando ele fala assim: se Deus já fez a pior parte por nós, se Deus já fez a parte mais difícil para a nossa salvação, que foi o quê? Nos amar primeiro. Dureza, nos amar. Se Deus já fez a pior parte por nós, que foi enviar seu Filho, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus que já fez a parte mais difícil da nossa salvação, porventura não faria a mais fácil? Mais fácil para Ele, não para nós. Qual é a parte mais fácil? Nos guardar até o fim. Por isso a nossa esperança é firme. Não é qualquer esperança, não é uma frágil esperança. Esperança aqui quer dizer certeza. Nós que estamos certos de que Cristo é nosso Salvador e que por causa dele nós não podemos nos perder. É certeza. É sinônimo de certeza. Se eu encontrei aí 5 atributos ou qualidades da escolha, se eu também encontrei 5 características da graça, também é uma sequência de 5 aqui com relação ao que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. E tudo começa com ouvir. O verso 13 fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, aí vem o segundo aspecto, tendo nele também crido.
Aí vem o terceiro, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é, quarto, penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, e tudo sempre acaba com glória, né? Tudo sempre acaba com glória nessas três esferas aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em louvor da sua glória. Então, podemos resumir dizendo que a obra do Espírito Santo tem a ver com ouvir, crer, selar, penhorar e glorificar em última instância. Vamos ver uma por uma então aqui, porque há um significado teológico e prático muito grande nessas expressões ao longo de toda a Bíblia. Vejam, a primeira, né? Depois que ouvistes. Tudo começa com ouvir. A pessoa tem que ser alcançada pela pregação. Se ela não for alcançada pela pregação, pelo anúncio, essas grandes ações divinas do passado permanecem inócuas. O Senhor escolheu, o Filho redimiu, mas quem não ouvir e na sequência crer, não será salvo. Porque a salvação se consuma através do ouvir e do crer. E claro que depois vem selo, penhor para a glória. Ouvir é a parte primeira, é a parte inicial. Jesus dizia frequentemente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém não tem ouvidos? A não ser aqueles que têm deficiência auditiva, obviamente, mas todos os demais têm. Então, por que Jesus falava isso? Porque todos estavam ouvindo o que ele estava dizendo. Mas porque ele terminava dizendo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque, obviamente, nem todos têm esses ouvidos. Esses ouvidos capacitados, esses ouvidos abertos, esses ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando. A maior parte das pessoas está num estado de surdez com relação a Deus, sua palavra, sua voz. E por isso elas não escutam nada. Por isso elas são surdas em relação a Deus. A palavra de Deus pode ser proclamada para elas 24 horas por dia, não vai acontecer absolutamente nada. Porque elas estão surdas. Por isso o primeiro dom do Espírito Santo é dar ouvidos para aqueles que não podem ouvir. É dar capacidade de ouvir o Evangelho. E, consequentemente, crer na sequência. É interessante como o apóstolo Paulo trata disso, lá em Romanos 10. Se você puder abrir essa passagem, ela vai reforçar isso que nós estamos dizendo nesse momento. O apóstolo Paulo estabelece em Romanos 10, que para que alguém seja salvo, né, ele precisa ouvir, claro, né, a palavra, e consequentemente precisa confessar, precisa crer. Verso 8 fala assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o restou dentre os mortos, será salvo. Aí está a sequência. Você tem que confessar aquilo que você ouviu, aquilo que foi pregado, o Evangelho. Um pouco mais para frente, no versículo 14, Paulo fala assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você percebe que há uma sequência necessária. É preciso que pessoas sejam enviadas, pessoas preguem, pessoas ouçam e então creiam. Esta é a sequência da salvação. Ninguém se auto-envia.
Ninguém abre os ouvidos por si mesmo. Só quando Deus inicia esse processo, essa cadeia produtiva de conversão, é que acontecerá salvação. Ele continua no verso 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação. Sabe, a palavra original aqui, pregação, é ouvir. Ele diz, a fé vem pelo ouvir. Claro, os tradutores pensaram aqui, mas ouvir o quê, né? Então, eles já foram um pouquinho adiante e falaram, ouvir a pregação. Então, já tiraram o ouvir e colocaram só a pregação. Mas deviam ter mantido o termo ouvir, porque é o termo que aparece. A fé vem pelo ouvir. Paulo disse, vocês ouviram o evangelho da vossa salvação. Porque este aqui não é um simples ouvir, não é apenas exercitar a capacidade auditiva que nós temos. Isso a gente escuta qualquer coisa com isso. É receber o dom de ouvir. O dom de ouvir a palavra de Deus. Assim a fé vem pelo ouvir. E veja que Paulo faz mais uma ligação no verso 17 ainda. Ele fala assim, e o ouvir, pregação, pela palavra de Cristo. Quando Cristo dá a ordem, palavra, alguém ouve. Sem a ordem de Cristo, ninguém ouve. Todos continuam surdos. Eu sempre me impressiono com a cena em que Jesus ressuscita Lázaro. Vocês se lembram? Ele estava morto já há 4 dias. Cheirava mal. E Jesus chegou lá. E Maria reclamou com ele, falou, mestre, se o senhor estivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz, vamos lá, Maria. Vamos fazer uma coisinha nova. Ele vai até a frente do túmulo de Lázaro e fala com o morto. Você já tentou fazer isso? Vá até um cemitério, qualquer dia desses. Olhe para algum túmulo. Veja algum nome ali. Tem muitos nomes, datas, né? Experimente. Leia o nome da pessoa e fala, fulano. Claro, provavelmente vão te levar para um manicômio depois disso, né? Ou vão pensar que você está, sei lá, tentando realizar alguma façanha aí, alguma maluquice. Porque ninguém faz isso, né? Por que ninguém faz isso? Porque aquela pessoa que está morta ali dentro do túmulo, ela não tem mais ouvidos realmente. Ela está morta. Não tem mais aparelho auditivo, né? Ouvido, não tem mais isso. Como é que ela pode ouvir? Como é que Lázaro poderia ouvir a ordem de Jesus? Se seus ouvidos já estavam sem funcionamento, sem nenhum funcionamento. Como é que ele poderia, então, ouvir o que Jesus estava dizendo? Acontece que Jesus é a palavra, a própria palavra, a palavra criadora, o instrumento de toda a criação. Portanto, quando ele também dá uma ordem, junto com a ordem, vai o poder necessário para que a ordem dele fosse cumprida. Então, quando Lázaro estava lá, enfaixado, morto, de trás da pedra, Jesus disse para os assistentes, tirem a pedra. Certamente não gostaram da ideia, mas obedeceram, tiraram a pedra. Alguém já disse certa vez, olha, quando se trata de trazer um morto de volta à vida, em termos de metáfora, em termos de salvação, esse é o máximo que os homens podem fazer. Eles podem tirar as pedras da frente. Eles podem tirar as pedras que atrapalham. Só. Nada mais do que isso. O resto
é tudo inteiramente com Cristo. O resto depende tudo inteiramente dele, Jesus. Então, ele assume o posto e diz: Lázaro, vem para fora. A sua palavra dá ouvidos. É isso aqui que Paulo está dizendo. Ele disse: a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Cristo. Assim, esse ouvir, que é obra do Espírito Santo, uma aplicação da palavra de Cristo em nossas vidas, pode ser chamado também de a primeira obra da graça. A primeira obra da graça intra nós. Porque até aqui todas as obras da graça foram extra nós. A eleição foi lá antes da fundação do mundo, nós não estávamos lá. Não estávamos lá. Só estávamos lá no plano de Deus. A redenção foi há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Na plenitude dos tempos, nós não estávamos lá. Ela foi toda realizada de maneira externa a nós. Mas o primeiro momento, no tempo e no espaço, quando esta obra da graça passa a ser intra nós, é justamente quando o Espírito nos acorda, nos dá ouvidos. Então, o morto, mas morto mesmo. Também é assim que, já na sequência de Efésios 2, Paulo dirá: mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele não disse, nós estávamos semi-mortos. Nós estávamos muito enfermos, moribundos, na UTI, em coma. Não, ele falou, mortos. Estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. A inserção da vida, a introdução da vida, vida espiritual, no morto, se dá nesse exato momento em que ele ouve. Porque até então ele não podia ouvir. Disso decorre, meus irmãos, e isso é uma coisa muito impressionante, que esse ouvir tem que ser dado antes mesmo da pregação. Antes mesmo da pregação. Claro, porque se Deus não der os ouvidos para quem está morto, a pregação não fará qualquer efeito. Não produzirá qualquer resultado prático, qualquer reação apropriada. Então, por isso nós dizemos que esta é a primeira obra da graça e ela é uma obra absolutamente monergística. Por que a palavra monergística? Mono, energia, poder. Uma só energia, uma só força, um só lado de atuação. É uma obra 100% divina. 100% divina. Até porque, lembremos outra vez Lázaro, e eu não estou usando Lázaro aqui de maneira, usando uma licença poética, não. Estou usando Lázaro aqui com todo o direito. Porque Jesus comparou a ressurreição de Lázaro com a ressurreição para a vida. Ele disse exatamente isso. Chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. E não estava pensando só em ressurreição final, estava pensando em transformação, conversão, mudança de vida, regeneração, conversão. Até porque todos os milagres que João registra, e quantos milagres João registra no Evangelho? 7 milagres. Ele disse, ele fez muitos outros. Jesus não fez só 7 milagres, ele fez muitos outros. Não caberia nem em livro se eu quisesse colocar todos.
Mas os 7 que ele fez, João disse, que eu registrei, os 7 que eu escolhi. Ele nem disse que foi 7, mas contando a gente percebe que foram 7. É para que vocês creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E cada um dos milagres de Jesus em João apontam para um aspecto da sua obra salvadora. Por isso ele fala. Logo depois de ter aberto aos olhos do cego, ele diz o quê? Eu sou a luz da vida. Quem me segue não anda em trevas. Quando ele multiplica os pães e os peixes, o que ele diz depois? Eu sou o pão da vida. Quer matar a fome para sempre? Não é com pão diário, é com uma dose única. A minha carne, o meu sangue. E do mesmo modo, antes de ressuscitar Lázaro, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso essa cena é a grande cena que também ilustra o que é salvação. Nós não estávamos meio mortos, nós não estávamos moribundos, nós não estávamos em coma espiritual, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas o Filho de Deus parou na frente da nossa casa, ou na frente da nossa árvore, como estava lá o Zaqueu, e olhou para ele e disse, é com você, pessoalmente, que eu quero falar. Assim o Espírito Santo individualiza e internaliza a grande obra da Trindade, vindo Ele mesmo trazer todas as bênçãos. Ele traz consigo mesmo todas as bênçãos para dentro de nós. Se torna o nosso patrimônio. A primeira bênção é ouvir. Ouvir o Evangelho, é claro. A palavra da verdade. É assim que Paulo chama a grande mensagem salvadora. Palavra da verdade. Palavra certa, palavra verdadeira, palavra confiável, poderosa, verdadeira e confiável. Evangelho, a grande boa nova, a boa notícia. Que boa notícia? Tudo isso que acabou de ser explicado até agora, o que o Pai fez por nós, o seu amor, a sua escolha, o seu tempo, os seus propósitos, o seu instrumento. O que o Filho fez por nós, a sua graça, a sua redenção, a sua remissão. O fato de Ele ser o único mediador, o único que nos leva até o Pai. Esse é o Evangelho. E esse Evangelho só é ouvido de fato para quem o Senhor dá vida antes da vida. É vida antes da fé. Sei que é misterioso. A gente acha que a vida começa a partir da fé. Mas a verdade é que a fé já é a expressão da vida. Se você crê, é porque você já foi antes disso regenerado. Se exatamente agora, suponha alguém que está pela primeira vez aqui, e essa pessoa, nessa noite, recebe o dom de crer, e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas essa já é a segunda obra da graça na vida dele. A primeira obra da graça do Espírito Santo é que, antes disso, o Espírito Santo o capacitou a ouvir e a entender o Evangelho da graça de Deus. Claro, não é necessariamente cronológico isso, tá? É apenas uma sucessão lógica, nós dizemos. Porque pode ser que aconteça tudo agora mesmo. A pessoa entrou, sentou aí no banco, estava morta. Então, o Espírito deu vida. Então, ela ouviu a voz dizendo, Lázaro, vem para fora. E então ela tomou um susto e disse, sou eu. Não estou mais morto. E se levanta e recebe o Senhor Jesus. Tudo pode acontecer simultaneamente, mas há uma sucessão lógica. Primeiro tem que ouvir,
depois crer. E é assim que Paulo estabelece aqui. Então vamos para o segundo ato, que é justamente crer. Tendo nele também crido. É assim que Paulo estabelece. Aqui nós entramos sim no campo visível, no campo da experiência. Porque até então, eu disse, a obra foi totalmente monergística. O Espírito veio silenciosamente, ninguém viu. Aliás, não é assim que Jesus disse que o Espírito age? Você não sabe de onde é que ele veio, não sabe onde é que ele vai, você não enxerga ele, você só ouve a sua voz. Você só ouve a sua voz, Jesus disse. E ouve porque ele te deu capacidade de ouvir. Então você ouve a voz do Espírito chamando para o Evangelho. E agora, subitamente, você percebe que tem condições de crer. Condições de aceitar. Significa que todas as resistências caíram, foram quebradas. Tudo que nos impelia para longe de Deus foi vencido. Vencido por causa do amor de Deus. Muitos dizem assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, não. É sempre pelo amor. Sempre pelo amor. Deus não salva ninguém pela dor. É sempre pelo amor. Só que às vezes, o amor é manifestado em meio a situações de dor. E por isso, sim, as dores emocionais, físicas das pessoas podem se tornar um instrumento, mas ainda assim é pelo amor. É sempre pelo amor. Com amor eterno eu te amei. Ele falou para Israel, por isso com benignidade, não com crueldade, com benignidade eu te atraí. Esse processo de conversão todo, desde o início, tem esse fator de atração. Por isso, os reformados chamam isso de graça irresistível. Irresistível não porque ela coage, não porque ela vem e de alguma maneira arrasa as nossas funções intelectuais, rebaixa todas as nossas faculdades mentais e nos torna, digamos assim, pessoas sem vontade própria. Não, não assim. É uma graça coercitiva. É uma graça irresistível. Porque ela é essencialmente atrativa. É o amor nos atraindo para Ele mesmo. O chamado para a fé, quando o Senhor diz, venha. Isso não é um peso, isso é liberdade. Outra vez, o Zaqueu estava em cima da árvore, curioso para ver Jesus. Jesus passou, parou, estacionou na frente da árvore, olhou para cima, olhou para ele, chamou pelo nome e disse o quê? Desce depressa. Hoje me convém. Interessante, não falou hoje te convém. Não é a conveniência humana que define. Jesus disse, hoje me convém ficar na tua casa. Nesta hora, os ouvidos de Zaqueu estavam abertos. Por isso, ele reage como? Desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aí está a fé. A fé é um resultado do ouvir. Por isso, a fé vem pelo ouvir. Um resultado do ouvir. O ouvir é um resultado da palavra de Cristo. Da ação de Cristo, do poder de Cristo. Mas, quem desceu da árvore foi Zaqueu. Não foi um anjo no lugar dele. Não foi qualquer outra pessoa. Foi ele.
Quem levou Jesus para a sua própria casa e disse: mestre, senta aqui, vou te dar uma festa, foi Zaqueu. E também quem no final da festa disse: tomei uma decisão. E é o seguinte: chega dessa vida. E a partir de agora, se eu roubei alguém, eles eram bem famosos por roubar, né, os publicanos, devolvo 4 vezes mais. Ações dele, capacitadas por Cristo. Aqui está a participação humana. Não é uma participação autônoma, independente. É uma reação livre ao amor irresistível de Deus. Então o Senhor nos atrai irresistivelmente e nós, a verdade é que nos deixamos atrair irresistivelmente. E vamos ao seu encontro como um filhinho que de longe olha aquele homem com os braços abertos, chamando. E de longe olha meio desconfiado: quem que é? Quem que é? Quando vai chegando mais perto, diz: é o meu pai. Ele corre. Ele corre e se joga nos braços do seu pai. Despertos pelo amor de Deus, finalmente entendendo o que é redenção e salvação, nós corremos e nos lançamos nos braços dele, o lugar da segurança, o lugar da plena esperança, da plena segurança. E se o Espírito Santo tem essa marca de certeza, de confirmação, as próximas palavras são as mais extraordinárias, porque ele diz que, uma vez que nós cremos, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, crer tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo do crer, a gente pode chamar de arrependimento. Arrependimento e fé são as duas reações que cada pessoa que quiser ser salva precisa mostrar em resposta ao chamado eficaz. Veja, Zaqueu mostrou as duas coisas. Ele mostrou fé ao receber Jesus com alegria, ele mostrou arrependimento ao dizer: devolvo 4 vezes mais. A ordem aqui não importa muito. O importante é que tem as duas coisas. O aspecto do arrependimento, que é o verdadeiro pesar pelos pecados, e o aspecto da certeza de que o Evangelho é suficiente para a nossa salvação. Essas duas coisas juntas agregam para nós, conquistam para nós aquilo que também os reformados chamam de justificação. A justificação pela fé. Já que nós não somos justificados pelas obras, porque nós não produzimos obras suficientes para sermos salvos e produzimos suficientemente obras para sermos condenados, o Senhor vem e diz: decidi salvá-los de outra forma. Vou salvá-los pela fé. Por quê? Porque eu os amei, escolhi. Por quê? Porque eu já mandei o Redentor, redimiu seus pecados, pagou suas dívidas. Porque agora eu mandei o Espírito Santo vir e aplicar essas verdades dentro de vocês. Então, no ato em que a pessoa recebe ouvidos, ouve o Evangelho, se arrepende e crê, ela recebe também justificação. E justificação vem junto com adoção. A adoção não aparece aqui, mas aparece em outros textos. Paulo fala que nós fomos adotados. Aliás, um dos aspectos está, né? Quando fala que a eleição foi para que fôssemos adotados. O momento em que nós somos tecnicamente adotados como filhos é quando nós cremos. Quando cremos em Jesus Cristo. Nesse momento, recebemos filiação. Somos aceitos na família de Deus, como filhos adotivos. E aí recebemos marca. Uma marca. Que Paulo chama aqui de selo. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
Observem, meus irmãos, que o selo do Espírito Santo é uma marca de garantia, claro, lógico. Mas notem que não é uma marca do Espírito. Não é que o Espírito vem e nos marca com um selo. O que Paulo está dizendo é que o Espírito é o selo. Ele mesmo é o selo. Ele vem habitar em nós, e então, nesse exato momento, nós estamos selados. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, o tempo disso. Quando isto acontece? Aqui é uma divisão entre os crentes, entre os evangélicos em geral, né? Eu falei bastante aqui ao longo dessa exposição sobre primeira bênção, segunda bênção. Tem gente que pensou em outra coisa, provavelmente, né? Tem gente que lembrou de uma pregação que existe, muito comum entre os crentes brasileiros, que acreditam que tem a primeira bênção e segunda bênção, mas eles acham que a primeira bênção é a conversão, e a segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. E esses crentes acreditam que uma coisa é separada da outra e acontece com um intervalo de tempo. Então, um dia a pessoa se converteu a Cristo, se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador, mas não foi ainda batizado com o Espírito Santo. Ele só é agora um salvo provisoriamente. Ele precisará, então, buscar, e é busca mesmo, é ele que tem que fazer isso, de Deus, a obtenção de uma segunda bênção, que será, então, o batismo com o Espírito Santo. Que poderá acontecer, talvez, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, depende do tempo. Em geral, depende do esforço da própria pessoa, da sua dedicação, do quanto ela vai orar e buscar e se dedicar para que ela seja batizada com o Espírito Santo. E claro, esses irmãos acreditam que quando isso acontecer, então essa pessoa vai receber o dom de falar línguas estranhas. Por isso, geralmente, as línguas estranhas estão associadas a essa ideia de uma segunda bênção, um batismo com o Espírito Santo. Mas observem que o apóstolo Paulo aqui coloca o momento em que o Espírito Santo vem para ser o selo e o penhor, como sendo no momento do ouvir e do crer. Então, essa sequência aqui, ela é lógica, eu já disse, ela não é cronológica, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Uma pessoa recebe ouvidos para ouvir, ela não tinha antes, ela não conseguia entender o Evangelho, ela não conseguia compreender a mensagem da cruz, ela era totalmente alienada para essas verdades de Deus. E então simplesmente veio o Espírito Santo e disse, entenda. É como se tudo estivesse escuro dentro dessa pessoa. Mas tem um interruptorzinho ali, que está na posição off, desligado. O Espírito Santo vem e só faz um tec. Ele liga. E então a pessoa passa a estar iluminada. Essa metáfora não é sem propósito, sem razão. Não tem interruptor dentro de nós. Mas o Evangelho, a regeneração, é comparada na Escritura com a primeira ação de Deus na criação, o haja luz. Tudo era treva. Só havia escuridão. Só havia trevas. E então a palavra vem e diz, haja luz, e houve luz. Paulo fala assim em 2 Coríntios 4, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nós, em nosso interior, para nos dar conhecimento de Cristo, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sim, era escuridão dentro de cada um de nós. E então o Espírito veio e deu a luz, fez a luz aparecer, iluminou, deu ouvidos, deu audição, e agora o Evangelho ficou claro, simples, fácil, aceitável. Não é mais loucura, a mensagem da cruz para os gregos não é mais loucura, não é mais escândalo,
para os judeus. Até então é. Ou é escândalo, ou é loucura. Mas agora não. Agora o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É nesse momento que a pessoa se arrepende e crê. E é nesse momento também, apenas sequência lógica, não cronológica, é que vem imediatamente o selo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo vem como selo da salvação, como garantia da salvação, ele mesmo, não algo dele, mas ele mesmo, no exato momento em que alguém crê. Ouviu, creu, foi selado. Estamos estudando aqui sobre Apocalipse nas quartas-feiras e a gente já viu muito sobre um livro selado. Todo selado, com 7 selos. E foi aberto, é verdade. Mas foi aberto por aquele que conquistou a autoridade para fazer isso. Mas o destaque inicial é que ele não podia ser aberto. E não podia ser aberto porque Deus o selou. Ao que Deus selou, homem nenhum abre. Ao que Deus selou, demônio nenhum abre. Anjo nenhum abre. Porque selo é um lacre. E um lacre quer dizer, o que está dentro, o que está embaixo, é inviolável. Antigamente a gente mandava cartas. Hoje só vai o WhatsApp, mas antigamente mandava cartas. Escrevia cartas, aí você no correio, quero mandar essa carta lá para o outro lado do mundo. Muito bem, como é que tem que fazer? Tem que comprar selo. Você pegava o selo e colava na carta. Com o tempo a gente começa a colar em qualquer lugar, mas no começo ia exatamente onde fechava a carta. Porque era para não ser aberta. Ninguém pode ler isso, só o destinatário. Então o selo, nesse sentido, ele garantia que era inviolável o que está dentro, mas também garantia o destino. Por isso que os valores eram diferentes, né? Para mais longe o selo era mais caro, para mais perto o selo era mais barato. Digamos que quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos sela, quer dizer que ele lacrou a nossa vida, nos tornou invioláveis, de maneira que nada nem ninguém pode nos tocar e corromper o conteúdo que está dentro de nós. Isso quer dizer, claro, certeza da salvação. A certeza da salvação depende exclusivamente da qualidade do selo, da qualidade do lacre. Agora você que decida. Você acha que esse lacre, esse selo tem qualidade? Ou você acha que é um lacrezinho, um selozinho meia boca? Outra vez, não estamos falando de algo do Espírito, mas do próprio Espírito. Ele mesmo é o selo. Por isso em Romanos 8, Paulo fala assim, então, não tem jeito. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode. Coisa alguma desta vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nem você, portanto. Você também é uma criatura. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor eterno, eletivo de Deus, que está no Redentor Cristo Jesus, mas que foi aplicado aos nossos corações pelo Santo
Espírito da promessa. O Santo Espírito da promessa. Fostes selados, é um selo, é um lacre, é uma garantia absoluta, selados com o Santo Espírito da promessa. Que promessa? Aquela que retroage lá à eleição. O Deus que disse, antes da fundação do mundo eu te amei. Antes da fundação do mundo, escrevi o seu nome no livro da vida. Portanto, eu vou te salvar. E para te salvar, essa é a promessa, Deus faz a obra completa. A obra no tempo e no espaço, a redenção em Cristo Jesus, lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E depois pega esta obra e vem e aplica pessoalmente, personalizadamente, a cada um de nós. Então quer dizer que eu não preciso crer, não preciso fazer nada, porque eu sou eleito e vou ser salvo sempre assim. Não entendeu nada. Se esse pensamento surge, é porque não entendeu nada. Se a obra de Deus é perfeita, então quer dizer que todas as etapas vão ser cumpridas. Todas. A primeira etapa já foi há muito tempo, o Senhor já escolheu. A segunda etapa já foi há muito tempo, Cristo já pagou. A terceira etapa está acontecendo exatamente agora. E se não está acontecendo na vida de alguém, é porque não foi eleito. E também não foi redimido por Jesus Cristo. Por isso eu disse, nós só vamos ver de fato o amor eterno e a redenção em Cristo serem aplicadas quando o morto recebe ouvidos e passa a ouvir o Evangelho. E então reage com arrependimento e fé. E então recebe um selo. Um selo que garante a promessa. E então Paulo acrescenta mais um termo. Esse aqui já era suficiente, né? Precisaríamos de alguma coisa a mais do que selo. Já seria absolutamente suficiente para mostrar que é inviolável, imperdível. A salvação é imperdível. Ou nunca foi salvação. Toda salvação, se é salvação, é imperdível. Selo já provava isso, mas Paulo ainda quis colocar mais um termo. Ele fala assim, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora ele sai aí do campo do correio, né, dos correios, para falar sobre selo. E sim, os reis antigos, quando eles também trocavam correspondências para lá e para cá, eles selavam as correspondências com um anel real, que era justamente posto em cima ali como um lacre que fechava e garantia que aquela correspondência fosse ao lugar. E essa é a ideia do selo. Mas na sequência, ele traz uma segunda ideia, e aqui é a ideia do campo econômico, das relações comerciais, do pagamento de dívidas. Por isso o termo é penhor. Provavelmente muitos de nós já fizeram isso alguma vez na vida. Já empenhoraram alguma coisa. O que é empenhorar alguma coisa? Então, antigamente, era mais comum isso do que hoje, mas ainda existe. As pessoas iam ao banco e diziam, eu preciso que me empreste um dinheiro aí. E o banco dizia, mas e qual que é a garantia? Eu tenho joias, eu tenho ouro. Traga para nós, vamos avaliar. Quanto que vale as suas joias, quanto vale o seu ouro. E se o banco entendesse que o valor, o montante ali, em ouro, em joias, valesse mais, claro que se fosse menos ele não emprestava, né? Mas valesse mais do que o valor que você estava pedindo, ele dizia, pode pegar, leva de boa, sou bonzinho, gosto de ajudar os outros, leva o dinheiro, se você não pagar, perdeu, né? Fico com as suas joias. Aí o sujeito se mata trabalhando para conseguir levantar o dinheiro, voltar lá, pagar a dívida e pegar de volta o patrimônio. Bom, mas isso também acontece hoje em dia. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, sabia?
é do banco. Você acha que a gente acha que é nosso, né? Se é financiado, meu carro. Não, é o carro do banco. Nós estamos só usando ele. A nossa casa, sim, 25 anos, 35 anos para pagar. Deixou de pagar, perdeu. Perdeu a casa. O banco vai lá e toma de volta a casa, porque é penhor, é garantia. Vejam, a nossa salvação também tem, porque ela é um pagamento, né? Ela é um pagamento, foi feito um pagamento, e o objetivo é nos livrar dos nossos pecados agora, já, da culpa deles, para que no futuro nós possamos habitar no lugar onde poderemos receber a herança. A herança. Por isso que ele fala, o penhor da nossa herança. Isso eu falei hoje pela manhã, né? Que a hora e o lugar certo de receber a herança não é agora, não é aqui, é do mundo vindouro. Só lá a gente tem condições de usufruir plenamente da herança. Porque ela é feita para aquele mundo, não para esse. Ok, mas que garantias eu tenho de que um dia eu vou tomar posse da herança? Ou que garantias eu tenho, já que Paulo também falou que nós não só temos uma herança, mas que nós somos uma herança. A herança de Cristo. E Cristo está vindo para resgatar a sua herança. Que garantia eu tenho de que Cristo virá e me resgatará? E a resposta é, porque Ele deixou um penhor. Ele mesmo. O próprio Deus decidiu dar uma garantia. Que é uma garantia de que o pagamento final vai ser feito. Que a ideia é a volta de Cristo para nos levar para esse mundo vindouro. Que é uma garantia, eu darei essa garantia. Um dia, irmãos, Abraão estava triste. Porque estava rico. Por que ele ficou triste? Porque estava rico. Então, ele estava rico e triste. Porque ele pensava assim, para quem que eu vou deixar toda essa riqueza? E começou a reclamar com Deus. Deus, não está faltando alguma coisa aí, Deus? Deus, sim, é verdade, né, Abraão? Eu te prometi um filho, não foi? Pois é, Deus, mas até agora nada. E eu aqui, cheio da grana, estou rico, mas quem vai herdar todas as minhas coisas é um servo que nasceu na minha casa, porque o Senhor não me deu o filho prometido. Deus disse, não, Abraão, não vai ser isso não. O que eu prometo eu cumpro. Então Abraão sai da tenda, vai para fora. Olha para o céu. Olha para as estrelas. Conta as estrelas. 1, 2, 3. Cansei, Deus. Pois é. Não dá para contar. Assim será a sua descendência. Sabe, porém, isso. Assim será a sua descendência. Abraão ficou, eu acredito, Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer isso, eu acredito sim. Deus falou, que bom que você acredita, né? Isso é por causa disso que eu vou te justificar, porque você acredita. Mas Deus, sim, Abraão, não está faltando alguma coisinha? Aí Deus fala, o que é que se precisa, meu servo? Abraão disse, então, né? Quando as pessoas prometem alguma coisa, elas costumam dar uma garantia. Elas costumam fazer uma aliança, né? Um pacto, uma garantia. Não é só falar, elas assinam um documento, elas fazem alguma coisa dizendo, daqui ó. Aí Deus diz, então você quer um contrato? Então você quer um pacto? Você quer uma aliança? Vamos fazer. Eu vou fazer uma aliança com você. Faz o seguinte, Abraão, você vai pegar 3 animais. Um grande, um médio e um pequeno. Você vai cortá-los no meio, os 3. E aí você vai separar as metades, uma para cá, outra para lá. E vai fazer um caminho no meio desses animais. E aí, eu vou te dar a garantia. Nós vamos entrar, eu e você. Deus não fala isso, né? Mas é o que Abraão esperava. Nós vamos passar lado a lado, pelo meio desses pedaços. E ao passar pelo meio desses pedaços, nós estamos assinando um contrato, eu e você, dizendo, o que está prometido e vai ser cumprido. Abraão se animou e disse, finalmente, né? Deus resolveu assinar o documento. Até agora, ele só estava
falando, prometendo, mas agora resolveu assinar. Agora vai ter até firma reconhecida em cartório. Não vai mais ter como fugir. Na hora de assinar o documento, né, na hora de passar pelos pedaços, o texto bíblico diz que Abraão dormiu. Cochilou. Mas o Deus que trabalha enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, passou sozinho pelo meio dos pedaços. Ou seja, ele assinou o contrato sozinho. Se tinha 2 campos ali de assinatura, ele disse: assino por mim, assino por você, Abraão. Até porque você não tem condições de cumprir o que está aqui, mas eu tenho. Garantia. A garantia de que Deus cumpre a sua promessa é a assinatura dele no contrato. É ele dizendo: eu honro a minha palavra. Jesus veio à cruz, foi à cruz, porque o Senhor passou sozinho pelo meio dos pedaços. Aquilo foi um juramento de automaldição, dizendo assim: se vocês não cumprirem, vocês tinham que morrer, mas eu vou morrer. Eu morro no lugar de vocês. Por isso o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus. O Deus que assinou o contrato sozinho e o Deus que cumpriu todas as cláusulas do contrato. Agora ele está dizendo: eu vou lhe dar algo mais. Não é só uma palavra, não é só uma promessa, não é só uma assinatura. Eu vou lhe dar um penhor. E não é uma coisa, não é algo, é alguém. O próprio Espírito. O Espírito Santo vem e habita em nós. Ele mesmo, pessoalmente, é o penhor da nossa herança. Agora eu te pergunto, dá para perder? Só se o penhor não valesse nada. Só se fosse um pagamento fraco. Só se o penhor valesse menos. Pode acontecer que o banco se engane, né? E faça uma avaliação errada das joias. Pode ser que o penhor, em alguns casos, valesse menos do que a dívida. É o caso? O Espírito Santo vale menos? Não. Ele vale imensuravelmente mais. E é por isso, meus irmãos, que se uma pessoa duvida da sua salvação, não entendeu o Evangelho de verdade. Entendeu só um pouco. Pode até que seja salvo assim, mas não entendeu a grandeza da graça. Não entendeu a grandeza da obra de Deus. A grandeza da obra de Cristo. Porque ele está dizendo assim: o selo não é confiável, o penhor não é garantia. O problema é que o selo é totalmente confiável. E que o penhor é garantia absoluta. Vejamos assim: se você não pagasse a dívida no banco, você perde a casa, você perde o carro, você perde as joias. Se Deus não nos levasse até o fim na salvação, é como se Ele perdesse o Espírito. Pode. Tem possibilidade. Zero. Não tem como Deus perder o seu Espírito. Então, se o Espírito está em nós, há um selo, há um penhor. Tenha certeza de uma coisa: o resgate está perto. O momento do resgate da sua propriedade está próximo. E quando isso acontecer, glória é o último estágio. Até porque glória é o último estágio das 3 obras, das 3 ações da Trindade. Eleitos para a glória, redimidos para a glória, selados para a glória. E com isso em nossas mentes e em nossos corações, aprendamos a glorificar o nosso Deus aqui e agora. Porque agora nós sabemos mais sobre nós mesmos. Sabemos de onde viemos. Da eleição. Da redenção. Sabemos onde estamos. Selados.
Há um penhor, não somos nós que estamos empenhorados. O penhor é o Espírito que está em nós. E vamos para a glória. Não há outro lugar possível. Não há outro destino possível. Até porque o único caminho já se fechou para nós. A convergência já aconteceu. E agora nós vamos, indubitavelmente, para a glória eterna. Esse entendimento não produz desleixo, não produz preguiça, não produz irreverência. Se produz, é porque não houve entendimento. Quem entende e crê e confia nas verdades eternas, experimenta toda a transformação, até porque a eleição é para a santidade. Uma vez um autor, e eu termino com essa expressão, ele disse assim, uma pessoa que confia numa suposta eleição lá do passado, mas não mostra fé, arrependimento, mudança de vida, transformação, conversão, apenas confia numa suposta eleição lá no passado, é alguém que fez um seguro de vida, mas não pagou nenhuma das prestações. Talvez o papel esteja lá na casa, quando precisar, vai perceber que não está no seu nome. E não vai adiantar nada. Essas verdades produzem efeitos práticos. E sobre isso nós veremos ao longo de toda essa carta, porque também faz parte das bênçãos. Todas as bênçãos incluem toda a obra feita extra a nós, mas também as obras do Espírito de Deus dentro de nós. Assim o veremos, se Deus permitir. Amém. Louvemos ao Senhor, cantando o último cântico.